Muito bem, estamos cá de volta com os donos da bola. Brasil, eu preciso que você, já que hoje é terça-feira, né? Terça-feira é dia de coluna do Jornal Metro e terça-feira também, hoje especificamente, é dia de sorteio. Olha só o que o Júnior Brasil vai mostrar e vai sortear. É só pelo Facebook, Brasil? Só pelo Facebook. Olha só que bacana. Eu vi o livro é simplesmente excepcional. Fala, Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. O que tem de pedido aqui? Tá todo mundo, arruma pra mim. Eu também tô aqui. Isso aqui é pro sorteio, não é pra ninguém, não. É pra você, telespectador amigo. Primeiro, vamos lá, vamos falar da coluna do jornal O Metro. Fico muito lisonjeado de fazer parte. E ontem, até ao lado do Cadu, a gente falava, foi um clássico argentino. Mas como o argentino é meio difícil, às vezes, você engolir, aí eu coloquei, nós somos gaúchos e com mais técnica. Então tá aqui na coluna, você depois vai ter ela no Twitter também. Somos gaúchos. Somos nada, somos nada, isso aqui é. Não, somos. O título é bom. Aqui nós somos gaúchos. Não, eu não sou não, isso aqui é. Somos gaúchos eu não por sou um não, momento, isso aqui é. porque foi um clássico de raça. Foi um então clássico Uruguai. De raça. Raça uruguaia. Mas aqui, o gaúcho a gente tem que enaltecer, porque fica todo mundo babando aí. É o Grêmio, o Grêmio tá jogando uma pegada, numa raça danada. Aí na hora que aqui Atlético e Cruzeiro faz o clássico mais raçudo dos últimos tempos, aí os caras, não, eu quero a técnica, eu quero o toque de bola. Brasil. Para. Brasil. Por que o gaúcho anda com duas facas na mão? Não responde. Três. Você tá dizendo, eu vou te atualizar, são 3. Fala do livro. E aqui a gente tem aqui, o livro é o seguinte, galera, muito bonito, O Mundo das Copas, do Lício Veloso Ribas. Quem mandou esse livro pra gente poder presentear o nosso telespectador dos Donos da Bola foi o Vicente lá da Leitura. Um livro super completo, falando a história das Copas. E pra você, claro, só para mostrar aqui. Enquanto você vai mostrando, aí a gente vai falando. Para você, amigão, participar, e você também, cara amiga, você tem que entrar no Facebook, Os Donos da Bola MG. Quem elaborar, pensar, matutar e criar a melhor frase, tem todas as instruções lá sobre as Copas. Amanhã vai ser escolhido por uma junta de mais de 15 pessoas. Vem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro. E a frase mais original, mais legal, ganha esse belo livro. O Everton já está aqui. Somos gaúchos, uma faca na boca, uma na esquerda, uma na direita. Por isso eu tô na Copa. Olha, eu achei, sinceramente, eu não tô falando para valorizar a promoção. Não estou falando para valorizar a promoção nem nada, não. Mas o livro é realmente muito excepcional. O mundo das Copas, as curiosidades e os momentos históricos do maior espetáculo do esporte mundial. Muito bacana, viu? Então, daqui a pouco... Ah, rapaz, tem um detalhe, hein? Mais um aqui, Brasil. Além do livro que você trouxe, que a gente vai sortear, nós temos também ingressos para Atlético e Zamora, hein? Promoção de camarote. Daqui a pouco o sorteio rola aqui nos Donos da Bola. Da Bola MG no Facebook. Entra lá que tem todas as instruções. Já os ingressos, a promoção pelo telefone, daqui a pouco a gente informa aqui nos Donos da Bola. Aliás, por telefone, claro, SMS. Daqui a pouco, então, a gente confirma. Ok? Amanhã é mais um dia de decisão para o Cruzeiro na Copa Libertadores. Uma vitória por 3 gols de diferença sobre o Real Garcilaso do Peru. Classifica o time para as oitavas de final. A confiança está em alta entre jogadores e principalmente entre torcedores. Roda aí. A promessa é de Mineirão lotado amanhã. Cerca de 60 mil cruzeirenses empurrando a equipe contra o Real Garcilaso. Certeza, ganhar quarta-feira e garantir vaga logo, né? 3-0 Cruzeiro. Ué, a confiança vai lá em cima, né? Garantir já o ingresso aí e tal. Amanhã, mais ou menos umas 5 horas, quarta-feira, já tá lá no Mineirão fazendo aquele famoso churrasquinho, tomando uma cervejinha gelada e esperando, né? Classificação do Cruzeiro, que com certeza nós estamos aí. Se é um jogo bom, né? O Cruzeiro tem que ganhar de no mínimo 3, eu acho que vai ser uns 6. 6-0, todo mundo confiante. E classificação, né? Tranquilo, 6-0. Tranquilo. Primeiro tempo 3-0, no segundo 3-0. Isso vai ser certeza. Fundamental o torcedor estar junto conosco nesse momento tão importante, tão decisivo para nós. Uma semana já foi semana passada, essa semana novamente. São jogos importantes, decisivos para o Cruzeiro. Então, eu acho que o torcedor estando ao nosso lado vai ser uma força a mais, vai ser um incentivo maior. A vitória sobre a Universidade de Chile na semana passada deixou os cruzeirenses ainda mais esperançosos. E amanhã contra o Real Garcilaso no Mineirão, o Cruzeiro só se classifica para as oitavas de final, se conquistar os 3 pontos novamente.
Atenção às combinações que interessam à Raposa. Para não depender de nenhum resultado, o Cruzeiro se garante na próxima fase com uma vitória por 3 gols de diferença. Mas a equipe também pode se classificar com uma simples vitória. Olha só, neste caso, o Defensor tem que vencer a Universidade de Chile no outro jogo do grupo, ou até mesmo o empate entre uruguaios e chilenos serve para a Raposa. Não pensamos em números, eu acho que é entrar e fazer o nosso papel. Às vezes eu posso chegar aqui e falar em 3-0, mas chegar lá e não dá os 3-0. Então, o futebol, ele proporciona isso. Então, nós vamos entrar para vencer o jogo, os gols vão sair naturalmente, não adianta falar que vai sair... que isso não acontece, o futebol não é assim. Agora, um fator que vai aumentar ainda mais a esperança dos cruzeirenses. Este ano a equipe já venceu 4 adversários por 3 ou mais gols de diferença. 5-1 na Laú, 4-0 no Minas Boca, 4-1 no Nacional de Muriaé e 3-0 no Tombense. A responsabilidade é muito grande e a gente está preparado para esses duelos, para enfrentar jogo decisivo. Como ano passado teve diversos jogos no Brasileiro decisivo e conseguimos sair bem e fomos campeões. Bem, vamos esperar a bola rolar. Uma coisa é certa, o gigante da Pampulha vai ficar pequeno amanhã. Tá certo. Então, amanhã é o grande dia, hein? Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Como é que o Cruzeiro tem, já que ele necessita de fazer, vamos dizer até de golear, não é o Real Garcilasso, mas pelo futebol que a gente viu, apesar da derrota, o Real Garcilasso é de fato, na tabela, o time tecnicamente inferior, ou mais inferior. Como é que o Atlético, que o Cruzeiro se porta amanhã diante do Real Garcilasso, Dimar? Tem que ser um time ofensivo, como é a tradição do Cruzeiro, como é a história do Cruzeiro, como ele tem que chegar a 3 gols, pelo menos. Não adianta ficar fazendo esse monte de conta, o Lu mostrou aí, o torcedor fica confuso. Para o Cruzeiro ter uma tranquilidade, tem que fazer 3-0. O outro jogo vai estar acontecendo no mesmo horário, já vai estar todo mundo ligado naquilo. Vai ser aquele dia que ninguém deixa lá o alto-falante do Mineirão dar o resultado, para não misturar as coisas, para todo mundo ficar tranquilo para fazer o jogo. Então o Cruzeiro tem que fazer o futebol dele. Concordo com o Henrique, não adianta você ficar planejando, vamos fazer um gol nos 10 primeiros minutos, vamos fazer o outro, não sei quanto. Não dá para fazer isso. Tem que chegar e fazer o seu na oportunidade que tiver. Agora, qual é a motivação do adversário? Resta saber qual é a motivação dele. Todo mundo fala assim, tá desclassificado, não vale mais nada. Mas você acha que pela limitação técnica pode existir, com uma mala branca, por exemplo, um futebol mais convincente do Real Garcilasso? Eu não estou aqui menosprezando o adversário do Cruzeiro, longe disso. O futebol, a história do futebol mostra que não se deve fazer isso, não é? Mas eu estou dizendo que realmente a gente viu os outros jogos, não é? Mas o Cruzeiro perdeu lá, ok, perdeu lá, mas eu não acredito que vai perder. Ficou só nisso também, não conquistou mais nenhum ponto. Não fez mais nada. Mas essa motivação que eu digo, ninguém é com maluco. problemas, né? Claro, tem problema de viagem, não veio um time tirar força máxima, dá um atraso, tanto que talvez nem façam devidamente o reconhecimento do Mineirão. Então tudo isso acaba pesando. E não é o time titular que vai ser colocado em campo. Mas eu acho melhor o Cruzeiro não acreditar em nada disso. Fazer o jogo dele. Fazer o jogo dele, sabe? A gente não viu nessa Libertadores nenhum jogo que foi facílimo. Você pode até falar assim, fulano é mais fraco, ciclano é mais fraco, mas acho que em todos os jogos que a gente acompanhou dessa Libertadores, a gente viu gente querendo, buscando o jogo, fazendo alguma história. Então, acho que o Cruzeiro tem que fazer o jogo dele, buscar esses 3 gols, independentemente do horário, do que está acontecendo do outro lado, fazer a parte dele. Ô, Ídolo, eu vou abrir uma polêmica com o senhor, mas antes eu queria o Twitter aí, por gentileza, na tela, ô Felipe. Vamos colocar o Twitter aí do Gerson. Vocês não acham que o quarteto do Cruzeiro amanhã não deveria ser Everton Ribeiro, Dagoberto, Marcelo Moreno e William? Ou seja... Tirou o Ricardo Goulart e o Júlio Batista, né? E aí, cara? Não, não acho não. Tá falando o Cadu ou o Doné? Porque tirou o óculos. Agora é o Carlos. O Carlos. Muito bem. Olha, não concordo não. Eu não tiraria o Ricardo Goulart ainda e também não tiraria o Júlio Batista para colocar o Marcelo Moreno, isso de forma alguma. O Júlio Batista foi mal no último jogo, mas o Marcelo Moreno, quando entra, vai pior ainda. Marcelo Moreno não convence de forma alguma. Eu acho que o titular centroavante do Cruzeiro ainda é o Júlio Batista, porque se nenhum dos 3 centroavantes do Cruzeiro pegam muito na bola, participam muito do jogo quando jogam, nem o Borges, nem o Júlio Batista, nem o Marcelo Moreno, o Júlio Batista, quando participa, pelo menos tem um pouquinho mais de técnica, acerta um chute, igual ele acertou ali contra o Defensor, por exemplo. Então, eu manteria o Júlio Batista. Agora, sobre a mala branca,
Eu nem digo assim que por eles serem bonzinhos, nada disso, porque não tem isso no futebol. Mas será que eles têm dinheiro para dar mala branca? O Defensor e a Universidade do Chile? Porque esses times estão numa pindaíba tão grande, esses times sul-americanos. Vale tanto, Aí talvez também porque o time que recebe também não tem dinheiro, então pouco dinheiro para eles já é alguma coisa. Já é muito. Mas o povo para eles não é. Mas eu não consigo, sinceramente, Brasil, eu não consigo enxergar esse time chegando aqui, dando calor no Cruzeiro. Para completar o tweet, eu tiraria o Dagoberto e colocaria o William, tá? Que ele sugeriu o William, eu colocaria o William, então, cara, eu pensei muito nisso de ontem para hoje. Eu pensei muito nisso. Eu discordo do amigo. Não tem problema. Discordo do amigo. Sabe por quê? Num passado muito recente, e quando eu falo de passado recente, eu falo de semanas. Você fala ontem? O Dagoberto era o principal homem de frente do Cruzeiro. Como é que você vai sacar o Dagoberto e colocar o William? Isso foi passado, pode ter sido recente mais curto, mas né? Por que ele você foi não o principal homem do Cruzeiro 2 semanas. Não acho que sejam só 2 semanas. Mas por que você não pode, por exemplo, sacar o Everton Ribeiro e colocar o William? O que muda na configuração desse quarteto Ribeiro, se você sacar o Everton Ribeiro e colocar o William e deixar o Dagoberto mais articulando? Eu sei que as características não são as mesmas. Ou até mesmo o William, mas eu acho também que o William e Dagoberto são características parecidas. Everton Ribeiro, eu acho que ele tem uma característica que é só dele nesse quarteto. Mas por que não? Se quer um time mais ofensivo, por que não sacar o Everton Ribeiro e colocar o William no lugar dele? Não seria nenhum absurdo, mas é questão de detalhe ali. São todos o jogador está sendo muito questionado agora. Está sendo questionado, mas eu acho que o Everton Ribeiro participa mais, é mais útil, ele ainda pode render mais que o Dagoberto. Foi o melhor jogador do ano passado, ele vai para cima, ele dribla, o Dagoberto também faz isso, mas acho que o Everton Ribeiro é mais consistente do que o Dagoberto. Por incrível que pareça, ele pode não estar numa boa fase, mas o Dagoberto tem a questão tática de ficar muito parado, isso incomoda um pouco. É um grande jogador, gente. Eu não estou criticando o Dagoberto. Eu só acho que o William está pedindo passagem há muito tempo. Tem que sair alguém. Para mim, esse alguém é o Dagoberto. Mas não é que ele seja um mau jogador. Pode entrar no segundo tempo e tal. E com relação ao que você estava falando de calor, o que eu entendo que vai chegar aqui o Real, vai tirar foto, e tal, toma aqui. Claro que pode incomodar, pode, mas a superioridade do Cruzeiro é muito grande, é muito evidente. A não ser que o Cruzeiro nervoso, a não ser que haja uma pane, uma tragédia, uma catástrofe, mas para mim o Cruzeiro tem caixa para meter 4, 5, ganhar sim, independentemente se tem problema de viagem, independentemente se é o time titular ou o time reserva, e o Cruzeiro precisa dessa resposta, tá todo mundo mordido. E é muito legal essa coisa do William, porque a gente fica pensando, um é você, o Everton Ribeiro, você fala o Dagoberto, eu acho que talvez até o Goulart, porque o Goulart, durante o jogo, ele acaba se perdendo um pouco e marcando. E o que o Marcelo tem feito? Já que é para marcar, deixa eu colocar um outro volante e liberar mais o Lucas Silva. Uma tática também que tem dado certo. Então, bom é que o Cruzeiro hoje tem opções, ele tem alternativas. Mas, independentemente de onde também o Marcelo vira e fala, vai ser o Everton, que eu também não tiraria. Acho que o Dagoberto, ele está precisando dar a resposta e está devendo. O Goulart não está se encontrando. Aonde quer que seja, na cabeça do Marcelo, para mim, o William tem que entrar. Se tirar o Ricardo Goulart, dá para fazer uma mudança tática interessante. Você traz o Everton Ribeiro para dentro, fica com o William na esquerda, né? E o Dagoberto na esquerda e o William na direita. É uma questão tática que dá para ser resolvida. Fica muito mais ofensivo ainda. Agora, Dimar, e o Everton tem a técnica para levar essa bola, conduzir mais essa bola num passe, numa penetração, até para o Júlio Batista também. Eu vou te fazer uma pergunta, se eu quero só sim ou não, daqui a pouco você fala por quê. Depois que a gente ouviu o Egídio ali, você fala por quê. Newton definitivamente perdeu a posição de titular? Sim. O lateral esquerdo, Egídio, falou da expectativa de voltar ao time depois de 4 jogos fora de casa. Na volta eu quero falar uma coisa do Egídio aí, veja aí. A gente sabe que a gente tem uma equipe, entra um, sai outro, já vários jogadores saem titular e foi para reserva. A gente não pode se acomodar, né? E já logo em breve já tendo uma nova oportunidade, então vou encarar como uma final, vou dar o meu melhor para mostrar que eu tenho possibilidade de se manter no time, até porque ano passado a gente jogou praticamente o campeonato inteiro do Brasileirão e fomos campeões. Então é um ano novo e vamos mostrar aí nada melhor que praticamente uma final aí, a classificação da Libertadores para poder disputar. Sobre a questão do Egídio, que eu tenho para dizer é o seguinte, vale também para disputa de posições ou para disputa de posição na lateral direita. Quem sai não fica de mimimi. Isso é importante demais para um grupo que almeja alguma coisa.
Esse negócio de jogador sair e ficar de muita conversinha não funciona. Então o Egídio saiu, o Samúdio entrou, não teve mimimi, agora está de volta, você não vê o Samúdio, até porque, né, evidentemente que não foi uma opção técnica, né, mas você não vê ninguém ficar, não sei o quê. É importante o jogador não ficar satisfeito com a reserva. Mas chegar aos microfones e começar a despejar também não é negócio. O próprio Samúdio lá mesmo, depois do jogo da Laú, mandou um abraço para o Egídio que tinha ficado. Ele é uma composição interessante. Ele falou, um abraço para ele. Foi verdade, gente, mandou mesmo. Isso mostra a relação. Não é que a gente está falando disso, mas você falou... Posso continuar a história do Nilton? Não, daqui a pouco. Deixa você vai falar da próxima. Corta de Mara para mim aí, Eric. Até lá pelas 15 para as 2. Põe o Twitter na tela, por gentileza. Vamos ver o Twitter aí. Roger Lopes. Aliás, eu tenho uma foto com a Débora Seco. Chupa, Roger. Olha aqui, os comentaristas do programa estão de brincadeira. O Júlio Batista não jogou nada nos últimos 2 jogos. Moreno já. Ô, Roger, foi você que começou a brincadeira. Você que começou, porque o Moreno estava tropeçando na bola no domingo. Ele foi driblando pela bola. Você está de brincadeira comigo. Por gentileza, Dimara. Discorra sobre o assunto. Daqui a pouco vamos falar do Nilton. Relaxa. Tá bom. A própria questão do Júlio Batista, a gente falou aqui, né, Cadu? A questão do Júlio Batista em campo é a questão que ele puxa a marcação, ele tem um outro contexto. Você pode até questionar em alguns momentos quando ele tem essa bola. Né, a finalização, o último passe, aquilo que ele faz. Mas ele tem uma importância em termos de ofensivos do Cruzeiro, da movimentação ali na frente, que é grande também. E não vem, não. O Marcelo Moreno, em todas as situações. O Marcelo Moreno. O Marcelo Moreno, em termos de frente, que é o que você espera, assim, o goleador, porque ele é o centroavante do Júlio Batista. Você não pode cobrar ser centroavante, ele não é. O Marcelo Moreno está sendo agora, do Marcelo Moreno, você cobra. E qual é o retorno que tem tido? Nenhum. Eu preciso lembrar que nós mesmos pedimos aqui o Marcelo Moreno, mas quando pedimos o Marcelo Moreno foram as opções ou a opção que o próprio Marcelo Oliveira ofereceu. Em momento algum, quando o Borges saiu do time, ventilou-se a possibilidade do Júlio Batista jogar à frente. Depois, com o passar das semanas, é que o Marcelo Moreno comprou, é que o Marcelo Oliveira imaginou que poderia ser interessante e, na minha opinião, foi. A entrada do Júlio Batista à frente me surpreendeu positivamente. Eu gostaria da sua opinião, Cadu Doné, por gentileza. O Júlio Batista foi mal nos últimos 2 jogos mesmo, como o companheiro ele falou, mas ele foi bem nas primeiras oportunidades. Cadu, Roger. Companheiro, mas mais amigável. Porque eu e o Roger somos amigos. É porque a direita vai achar que você já está fazendo campanha política. Pelo amor de Deus, para esse lado aí não, nem para o outro, porque eu acho tudo péssimo, mas... Ele acompanha a gente, eu não gosto de nenhum dos 2 lados, mas... O que era mesmo? O Roger. O Roger, o Júlio Batista foi mal nos últimos 2 jogos, mas no começo dele como titular ele foi bem, e o Marcelo Moreno, em geral, foi muito mal. Eu não estou dizendo, quando eu defendo o Júlio Batista, que ele está jogando demais. É a melhor opção entre as disponíveis. Mas não comprometeu. Não comprometeu. Não, mas eu estou usando esse argumento que ele foi bem em alguns jogos. Não dá para tirar o cara só por causa de 2 partidas em que ele não foi tão bem assim, principalmente quando o cara que seria o substituto não está bem, O Marcelo Moreno está pesado, não está em ritmo de jogo. Existe um preconceito contra as pessoas pesadas, né? Vocês estão sendo injustos com o Roger Lopes, porque eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Pegadinha do malandro, né? Olha aqui. Não, peraí, conta pra mim. Conta Brasil e Cadu pra mim, que agora vamos falar do Galo. Não, mas corta também. Aqui o Atlético já está classificado para a próxima fase e tal, tudo bem. Uma vitória contra o Zamora é importante para melhorar na posição. Isso define também a decisão em casa na próxima rodada, na classificação geral dessa primeira fase do grupo, né? A equipe dos donos da bola foi às ruas para saber contra quem os atleticanos preferem jogar. Interessante isso aí com a Gisele Ramos, veja aí. Tem alguém aí classificado para a próxima fase da Libertadores? Eu tô, com certeza. Próxima fase é só Galão da massa agora. Lógico, o Galo doido. É claro que é o Galão. O Galão vai passar das oitavas, vai ser campeão novamente e o Cruzeiro vai sair na quarta-feira. Os atleticanos estão tranquilos. A classificação para as oitavas de final foi garantida com 1 rodada de antecedência. Para fechar a primeira fase, o Galo enfrenta o Zamora na quinta-feira. E nada de poupar jogadores. Claro, não vou fechar os olhos para isso não. Acho que a gente tem falado entre o grupo, somos gulosos, queremos estar envolvidos em todas as competições com condições reais de ganhar. Já pensando nas oitavas de final, os torcedores tentam imaginar quem será o adversário do Atlético.
E se pudessem escolher, será que preferem um time de fora ou um time brasileiro? For qualquer um de fora, da Venezuela ou da Bolívia. Da Venezuela ou da Bolívia. É mais fácil? Eu creio que seja. Botafogo. O Botafogo nos últimos anos tem sido uma pedra no sapato do Atlético. Então, seria eles. Para os que escolheram um time brasileiro, é bom ficar de olho. Flamengo e Botafogo são adversários indigestos. Já o Atlético Paranaense... Fraco. Flamengo lá no Maracanã é difícil de ganhar. Botafogo, pro Galo ganhar também é meio difícil. Eu prefiro o Atlético Paranaense. E para não deixar de lado a rivalidade, mesmo a chance sendo pequena, muitos preferem... Cruzeiro, é lógico. Clássico de cara da Libertadores. Ganhar desse, tirar eles. Você acha que vai ser mais fácil pegar um Cruzeiro? Ah, eu acho, né? Porque freguês. Escolheria pegar o Cruzeiro. Por quê? Pela rivalidade, né? Por tudo que os dois times representam para Minas Gerais, e seria, assim, gratificante para nós vencer. Aí você, se caso, né, isso aconteça na próxima fase ou nas próximas fases, seria excepcional. Você teria em campo as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Ô, gente, não adianta falar que isso é bairrismo. Ah, não, isso é bairrismo. Mas tá, a gente fala isso demais bobagem também, né? E tal. Mas é de fato. Você pega o último campeão da América com o último campeão brasileiro. Os times vêm mantendo a qualidade. Tanto que o Atlético é primeiro do seu grupo e o Cruzeiro está aí prestes a se classificar. Então é inegável falar sobre isso. Reconheço lá, o Brasil citou o Grêmio, reconheço o Grêmio fazendo um bom trabalho e tal, mas os dois nossos aqui são melhores. E um encontro entre os dois seria para parar o Brasil. Mas na próxima... Não é Brasil? Mas eu não espero agora, não. Eu quero que vá mais para frente, para que a gente tenha semifinal, uma coisa mais bacana, até porque vai valorizar justamente esse bom momento que vive o futebol mineiro. E seria lamentável um dos dois eliminando o outro não poder prosseguir. Seria muito bacana, claro que afinal a gente tem que torcer aí para ter outro brasileiro, para ter essa hipótese, alguma situação assim, mas seria fantástico. Aí você vai parar tudo, mas... São, sem dúvida alguma, mesmo tendo derrapados, vivendo alguns momentos que não conseguiram apresentar um bom futebol, as duas melhores equipes. Porque mesmo o Grêmio com essa raça toda, a qualidade, até de grupo, elenco e técnica, para mim, aqui Atlético e Cruzeiro são os melhores. Se você comparar, por exemplo, o poderio ofensivo do Grêmio com a força de Cruzeiro e Atlético, os times daqui ganham de goleada. Até o centroavante do Grêmio joga mais do que os que a gente tem aqui. O Barcos está numa fase melhor do que o Jô, numa fase melhor do que o centroavante do Cruzeiro, então nem se fala, mas tirando isso, o Cruzeiro e o Atlético têm poderio ofensivo muito superior ao do Grêmio. Agora, a gente vive um momento peculiar no futebol brasileiro, porque não só Atlético e Cruzeiro são os dois melhores times do país, como se bobear, o terceiro e o quarto são Grêmio e Inter. Né? Se a gente colocar as quatro principais forças do futebol brasileiro no momento, não são do eixo. Talvez o Santos ali brigando por alguma coisa, mas também sem convencer muito. Então, é um momento diferente. O Santos vinha bem, até decepcionou nesse primeiro jogo. A gente tinha uma expectativa até diferente. É que eu acho que é uma diferença. Também. Lá o campeonato mais qualificado que a gente tem. Deixa eu chamar o Twitter aí mais uma vez. Põe na tela aí, Felipe, por gentileza. O André Cardoso. O Galo, mesmo já classificado, tem que ganhar do Zamora para ficar pelo menos em terceiro geral. Vocês também acham? E até porque o Zamora, é bom lembrar, vem em busca da classificação, é uma equipe que está brigando ainda, então o jogo é duro para o Atlético, né? O Atlético ainda tem as questões dos desfalques, as possibilidades. Você acha que o Zamora vai para cima? Vai na classificação para ele não tem muita alternativa e é uma equipe diferente de se jogar também. Acho que é um bom teste para o Atlético nesse sentido em termos de Libertadores, porque é uma equipe que tem uma marcação mais forte, mas tem uma saída de bola muito boa, não se arrisca, não vai tanto ao ataque, mas tem até em casa ela tem essa característica, né? Mas trabalha muito bem a bola pelo meio. Então, assim, vai tirar muito desse meio do Atlético, a gente sabe que ainda é uma questão de acerto. Então, se é Guilherme, Ronaldinho, se o Ronaldinho vai reunir condições, vai ser um bom teste para os dois por ali, ou até dessa própria postura, com o Ronaldinho um pouco mais à frente, pelo lado de campo. É isso que o Atlético vai fazer em termos de Libertadores e porque está valendo para o Atlético uma classificação melhor. Em primeiro lugar é importante, não há a menor dúvida. Se ser o primeiro, mas o primeiro acho que vai ser difícil. Vai ficar ali quarto, terceiro. No geral não. A gente está falando do grupo. O primeiro do grupo é importante. Você tem que ter isso como alvo, como meta. O Atlético foi lá, ganhou, teve dificuldade, mas
ganhar, o torcedor também incentivar, não há a menor dúvida. Agora, Cadu, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sou oportunista, não. Ela veio lá de cima, veio do Felipe Junqueira, que é o mestre. Ser dirigido pelo Felipe Junqueira aqui é como ter o Vettel dirigindo. Então, eu fico tranquilo. Nossa, a pergunta dessa, ganhei ponto agora, hein? Bonito. Nossa Senhora. É Tony Canan, pelo tamanho do nariz, bem lembrado. Ô, Ido, eu tô num calor desgraçado aqui hoje. Tá difícil, cara. Nossa, mas tá difícil. Tudo bem com a família? Tudo bem? Família tá ótima. Me responda uma coisa. Como o Atlético vai jogar na... Minha esposa e filha, muito bem. Aliás, demorou a responder. Eu pensei nas minhas, lá no povo lá, dos irmãos, mas tá tudo bem também. Se tivesse mal, eu já estava sabendo. Então é o seguinte, um beijo pro meu irmão Arnaldo, te amo. Pelas minhas irmãs também, mas meu irmão Arnaldo, eu gosto muito dele, um cara, gente... Eu gosto mais da sua irmã, beijo pra ela. Mas não gosto de você, não. Olha aqui, Cadu, o Galo vai jogar na quinta. Presta atenção na minha pergunta, que ela é complexa. O Galo vai jogar na quinta. Ou seja, ele já tem a definição dos jogos de quarta. Você acha que ele pode, de terça e quarta, aliás, você acha que ele pode, de repente, isso é bom para o Atlético, porque ele pode, através de um empate ou de uma derrota, fugir de alguém? Você está entendendo o espírito do Trimelique que ele pergunta? A pergunta é boa. Eu diria que é uma pergunta típica do Felipe Junqueira, mesmo, que é um grande diretor. Eu diria que é o Woody Allen desse programa aqui, entendeu? Ele não dirige só, tipo, o Vettel. Ó, eu não acho que jogar para empatar por querer nessa situação, perder então nem se fala, eu acho inconcebível. Isso não vai acontecer, o time do Atlético não vai fazer isso. Pode ter uma situação curiosa, sim, que todo mundo fique sabendo, pô, se ganhar o adversário vai ser mais difícil do que perder. Mas são coisas do futebol, meu amigo. Não acredito que vai acontecer. E acho difícil também essa combinação. A derrota trazer um adversário mais fácil do que a vitória. Acho que dificilmente vai ter essa possibilidade. Mas ainda que ela exista, não acho que o time do Galo, com a postura que tem, com essa vontade de ganhar que sempre tem no outro, busque outra coisa diferente da vitória contra o Zamora dentro de casa. Mas é uma situação diferente, né? Porque curiosa, ele vai entrar, né? sabendo o que vai acontecer. Se eu ganhar, eu tem que atropelar, tem que ganhar. Claro. Você não pode pensar em correr um risco às vezes. Tem que ir lá, tem que ganhar, tem que chegar com moral na próxima fase. Não se pode escolher adversário. Aliás, atropelar quem for. Aliás, é uma frase que ninguém jamais disse no futebol, né? É nova. Quem quer ser campeão não pode escolher o adversário. Não pode escolher o dançar. A gente sabe um monte de situação. O futebol conta a história. Às vezes você escolhe até dar certo, mas você tem que fazer a sua parte. Deixa eu falar aqui, já que a gente está falando de Galo, de Copa Libertadores, atenção, torcedor atleticano, tem promoção de ingressos para você. Muita atenção. A gente fala aqui da Lagoa da Pampulha, que é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, se não o principal, né? Mas hoje muito poluído e tal, as ruas, os córregos. Então eu preciso que você, nessa parceria entre a Band, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem e também a Copasa, eu preciso que você, nessa parceria, faça uma frase criativa falando da despoluição de nossos rios, córregos e também da Lagoa da Pampulha. Você vai criar uma frase que incentive então a população a adotar essas medidas ambientalmente corretas, né? E vai rolar da seguinte forma. Para participar da promoção, você vai pegar o seu telefone, seu smartphone, vai digitar MG, espaço, Brasil vai mandar escrever o espaço. É um espaço que você vai dar e depois a frase. Então MG, espaço e a frase para o número 72250. Os criadores das 5 melhores frases faturam um par de ingressos para o jogo Atlético e Zamora na quinta-feira lá no Independência pela Libertadores. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no programa de amanhã. Portanto, você já pode participar, inclusive... O bacana dessa promoção, lembrando que o jogo acontece às 5h30 da tarde, um horário excepcional para a prática do futebol, né, meus amigos? Excepcional. Todo mundo tá à toa, né, para ver o jogo. 5h30 da tarde, então, meu amigo, é realmente fantástico. Esse horário de 10 da noite ou 5h30 da tarde, eu sou realmente... Lembrando que os ingressos são de camarote, né, e você, caso ganhe, você vai ganhar 2. Então você ainda pode levar, né? Um acompanhante ou uma acompanhante, a gente não sabe, não é? De repente você pode optar em levar uma acompanhante de camarote, você vai fazer bonito. Se você está pensando em pegar de camarote, você vai fazer bonito. Não é que você não vai pegar, se bem que não tem geral mais. Agora você tem que prestar atenção que o jogo é transmitido, né? E de repente vai você lá, tem um amigo meu, Brasil, mostra que você conhece gente famosa. Tem um amigo meu lá de Divinópolis. Estou quase falando o nome dele, não vou falar não, o nome dele começa com A. Ele uma vez
Até a menina, ela trabalhava na casa da minha sogra. Legal, então ele chamou para ir pro Mineirão. Alexandre, ele tá vendo agora? Aqui, ele chamou ela para ir no Mineirão. Aí foram ao Mineirão, assistir Cruzeiro e Internacional, numa quarta noite. Aí tá lá no Mineirão, sentou lá em cima e tá lá dando pipoquinha na boca dela, a câmera. Tá aí, né? Casado. Tá lá vendo agora, hein? Você dá a primeira, você é um amigão, você dá ainda a primeira letra. Agora tem aquele negócio de câmera do beijo, imagina, cara. Ó, eu vou contar, ele trabalhou comigo na rádio lá, hein? Aí mas a turma vai matar na hora. Olha aqui. Vamos falar do atacante Anelka, que deve chegar na capital mineira nesta quinta-feira. O técnico Paulo Autuori encheu a bola do atacante. Veja aí. Aliás, não, peraí. Encheu a bola do Jô. Ah, garoto, encheu a bola do Jô, que é concorrente do Anelka na posição, não é? E depois ainda tem uma pergunta sobre exatamente esse tema aí. Veja aí. O Atlético tem, de longe, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro e cobiçado pelo mundo. Jogador com essa característica, que tem as qualidades que o Jô tem, que é goleador, faz gols importantes e decisivos, e que tem um espírito de sacrifício, como mostrou hoje ali, né, na volta do segundo tempo, pelo problema do tornozelo. Isso é que todo treinador que tem um jogador como esse se sente privilegiado. Eu me sinto privilegiado por ter um jogador e um cara como o Jô. Bom, de cara eu vou chamar o Twitter aí. Põe na tela o Twitter aí, o Felipe, por gentileza. Põe na tela aí o Twitter do Regis Pacheco. Com a chegada de Anelka, vocês acham que o Autuori colocará ele ou colocará para fazer a função do Fernandinho ou será reserva do Jô? Começa com você, Edmar Oliveira. Não, ele, pela função, pelo aquilo que ele exerce, ele é reserva do Jô. Né? Acho que o Paulo Autuori mesmo já deixou claro isso, até pelo que ele disse em relação ao Jô. O Jô é um selecionável, deve ir à Copa do Mundo, pelo menos nesse primeiro momento. Não vai, com certeza. Existe uma adaptação, uma história. O Jô é o titular, ele chega para fazer esse suporte e sabe lá o futuro, se o Jô vai permanecer no Atlético, uma valorização em tempos de seleção, o que vai acontecer na Copa do Mundo. Então, é um planejamento do Atlético. Ô, Brasil, você acha que a permanência do Jô e do Ronaldinho no segundo semestre passa muito pelo que o Atlético vai fazer até a Copa e pelas perspectivas após a Copa? Não, Ronaldinho eu não consigo imaginar ele saindo, não. Eu entendo que ele vai cumprir o contrato até o fim do ano, mas quanto ao Jô... O contrato dele não é até o final do ano. Não é até o final do ano? O contrato do Ronaldinho é até o meio do ano. É até o meio do ano? É. Não, eu acho que até o final do até ano. o final? Com uma cláusula que pode... tem uma cláusula que ele pode sair no meio do ano, é isso. Não, isso é outra coisa. Isso, até o final do ano. O final do ano. Então, por isso eu acredito que ele vai cumprir esse contrato. E para ele não vai fazer muita diferença, até porque, vamos imaginar, o Atlético continuando na Libertadores, é claro que ele vai querer continuar. E aí ele abre mão no final do ano, não quer dizer que não vai ter um mercado para ele. Claro que vai, o Ronaldinho tem mercado aí em qualquer lugar do mundo que ele for, vai ter porta aberta. Quanto ao Jô, eu entendo que tem essas sondagens vão se traduzir em propostas, isso vai acontecer, e aí você vai fazer o planejamento. Tem essa questão ainda que a gente não tem a posição oficial, se o Anelka vai ter que cumprir esses 5 jogos, porque é um pedido da pena que tenha sido convertido em pena mundial, e aí talvez isso aconteça, essa limitação do Anelka de não poder chegar e jogar de cara, não existe uma posição oficial quanto a isso, mas eu entendo, está estudando, vai depois se manifestar, que o Anelka vai arrebentar em segundo semestre. Ele pode entrar no decorrer do jogo, é mais uma opção, mas hoje é inegável, para bater com o Jô é o titular. Agora, o Ídolo, você acha que colocar o Carlos como titular e ter o Jô e o Anelka no banco como sombra pode fazer o garoto render ainda mais? Não, o Carlos, a hora dele vai chegar, não é agora. Opa! Não, é o Jô, o Anelka, a briga vai ser dos dois. Não dá para jogar os dois juntos? Eventualmente dá. Arma para mim essa frente aí com os dois, por gentileza, Cadu. Aí, por exemplo, saindo o Fernandinho, poderia ter Tardelli, Ronaldinho, Anelka e Jô. O Anelka já jogou pelo lado do campo. Só que pelo fato de ter 35 anos, o que para mim não inviabiliza a contratação, e eu sou favorável, achei uma ótima, para deixar claro, mas talvez para jogar pelo lado, sim. O fato de ter 35 anos dificulte para ele voltar para marcar, para ele recompor, para ele correr mais. E hoje a função dele é mais de centroavante mesmo. Mas não inviabiliza a contratação dele, não. O que você está vendo? O Felipe Junqueira falando aqui que o Berola tem 20 e às vezes não consegue. Exatamente. Sidorf jogou aí, olha a idade do Sidorf, jogou brasileiro bem. E até um dos 200 argumentos que eu tenho utilizado para defender a contratação do Anel, é justamente aquilo que a gente falou agora há pouco. Quem tem centroavante bom no futebol brasileiro? O Anelka pode não estar mais o ideal para o nível altíssimo dos grandes da Europa. Mas para o futebol jogado aqui no Brasil, ele tem um nível mais que suficiente, sim.
Se a gente comparar, o Barcos é um grande centroavante, mas quais times têm grandes centroavantes? O Leandro Damião perde gol toda hora. Foi pago assim, milhões e milhões dele, como diz o Trajano, começa a perder gol no vestiário já. Então, eu acho uma ótima E é saber utilizar, né, Cadu? É bom que se entenda o seguinte, quando você tem um Anelka dentro de campo com 35 anos, plantado lá na frente, você tem um time jogando em função desta situação dele. É diferente quando você tem o jogo, que dá a volta, vai pro lado de campo, sei o que lá. Só que, se você tiver ele, o time também vai jogar em função dele. Então, você muda muito a perspectiva da própria equipe. E não dá para imaginar muito nesse primeiro semestre, porque nós estamos a 60 e poucos dias da Copa do Mundo. Então, daqui a pouco vai ter essa paralisação. Aí você vai fazer um planejamento para colocar o cara agora. Não vejo essa necessidade. Mas para o segundo semestre, ele planejou, vai fazer aqui uma preparação especial, uma adequação. E aí, segundo semestre, é o momento do cara. E tem a alternativa de jogar. Isso aí não tem muita dúvida. E você tem Libertadores, né? Sim. Então, Copa do Brasil, exatamente. Brasileiro, Eu vejo o que você disse aí, eu vejo que há a possibilidade sim de jogar, mesmo ele tendo 35 anos, as informações são de que ele fisicamente está muito bem. Então, dá para jogar sim. Não, dá, mas eu prefiro o time, por exemplo, com Tardelli, Ronaldinho, Guilherme e um dos dois, o que tiver melhor. Acho que fica um time mais móvel, mas tem que ver se o jogo vai sair também, muita coisa envolvida, mas que poder pode. Caso o jogo vá para a Copa, ele mesmo ficando na reserva, existe uma valorização natural. E ele vai para a Copa. Ele vai para a Copa, né? Até pela forma que o Filipão adota. Gente, né? O Filipão não vai convocar o Allan Kardec. Não vai, exatamente. É os únicos dois centroavantes que ele levou. E o Fred com consistência foi o Fred. Ele tem as convicções dele e acredita muito nelas e acredita que, então, que o jogo vá. E aí, automaticamente, ele sofre uma valorização que é natural. Com essa valorização, é a chance do Atlético encher os tem mercado, tem estatura, é um cara do potencial. Agora, do ponto de vista, a contratação do Anelka, do ponto de vista de visibilidade, de foco, a notícia está rodando o mundo. Não é? Muitos falando da simples, entre aspas, né, da contratação em si do Anelka, e outros falando da questão da punição, das atitudes antissemitas. Pegando o gancho disso, antes de condenar o cara, é preciso dizer que há uma versão, e ele mesmo alegou isso, que o gesto que ele fez não é antissemita, é um gesto contra o governo de Israel atual. O que seria uma coisa completamente diferente. Ele falou que foi uma homenagem ao amigo dele, ele tem um amigo que é humorista. Eu estou passando aqui, eu roubei o jornal. Seria isso? Aliás, mostra aí de mala para a câmera, por gentileza. Que é a entrevista que o Metro traz hoje, exatamente com ele. Ele explica várias dessas situações. Foi feito, obviamente, com o pessoal lá na França. E é interessante para o torcedor entender um pouco mais. O gesto é até esse que está aí exatamente. Quem não teve chance de pegar o Metro, tem no Read Metro. Felipe adora que eu fale isso. No Read Metro dá para o pessoal ler e acompanhar. Onde a pessoa vai ler, de mano, repete com esse sotaque perfeito. Read Metro. Então, e aí é legal se informar direito para sentir qual é a composição. E pare também de ter Tem alguns jornais na França que, em virtude daquele, vamos colocar entre aspas, motim da seleção francesa, onde ele foi um dos líderes, teve ouvido. E ali também ele tinha razão, viu? Porque estava uma confusão ali danada também. Aquele Domenech, técnico da França, é um dos piores técnicos que eu já vi na história do futebol, é um dos caras mais malas que tem. Ele não convoca jogador de signo de escorpião, Pelé, Garrincha e Maradona são de escorpião. Não, uma imbecilidade, né? Essa mania de ele também, não foi só a Anelka, não. Essa mania de valorizar, critica-se muito as asneiras ditas pelo Pelé aqui no nosso país, mas o Cruyff é um dos caras que mais falam bobagem no futebol mundial. O Pelé deu uma ontem, viu? Não, o Pelé ele vive falando, é aquilo que a gente... O Pelé como jogador, gênio. Não é? O Pelé como um sujeito comum como a gente, como ele não é, né? Mas fora das quatro linhas é um boçal de marca maior. Né? Agora, o Cruyff despeja bobagem uma atrás da outra. E não, mas o Cruyff pode, né? Pode nada. Sabe nada, inocente. Vamos para o intervalo rápido aí, a gente já volta. É intervalo mesmo, Felipe? Então vamos lá, vamos tomar uma água, porque hoje está fazendo um inferno esse negócio aqui. E daqui a pouco tem as notícias do Cruzeiro também atualizadas sobre o treino de hoje. Você vê aqui nos Donos da Bola. Até já.